Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério que afeta milhões de pessoas, a osteoporose. Mas olha, essa não é uma análise comum não. Nós vamos fundo no código genético para entender por que decifrar essa doença tem sido tão, mas tão complicado. Vamos direto ao ponto. Por muito tempo, a ciência procurou por um único vilão genético. Mas, e se a história for muito mais complexa? E se a gente estiver lidando com uma rede de genes que trabalham juntos quase que em segredo? É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa investigação de hoje. Então, para começar, vamos preparar o cenário desse quebra-cabeça científico. Primeiro, o básico do básico. A osteoporose, ela enfraquece os ossos por dentro, sabe? Deixa eles frágeis, porosos. O verdadeiro perigo não é só a doença em si, mas o risco devastador de fraturas que vem junto com ela. E aqui está o centro do mistério. Por anos e anos, os cientistas encontravam um gene ligado à osteoporose, por exemplo, numa população europeia. Mas aí, quando iam olhar esse mesmo gene numa população asiática ou mexicana, nada, nenhuma ligação. É como se o código genético mudasse as regras do jogo dependendo de quem o carrega. Isso deixou a comunidade científica, assim, de cabelo em pé. E é aqui que a nossa história dá uma virada. Um novo estudo decidiu mudar completamente de tática, focando numa população bem específica para procurar pistas que talvez tivessem sido ignoradas antes. Então, em vez daquela caça a um único culpado, os pesquisadores começaram a procurar por uma conspiração. A grande ideia era que talvez o risco não viesse de um único gene, mas da interação, da parceria secreta entre vários deles. E em toda boa história de mistério, a gente tem os suspeitos principais, né? De um lado, o SR1, que basicamente diz para o corpo como usar o estrogênio para manter os ossos fortes. Do outro, o Rank, que gerencia a equipe de demolição e reconstrução dos nossos ossos. Ambos são absolutamente vitais. E agora, a primeira grande reviravolta na investigação. Finalmente, os pesquisadores encontraram uma pista concreta, daquelas que mudam o jogo. Agora, se liga no que é interessante aqui. Olhando os genes de forma isolada, tudo parece muito simples. Uma versão do gene SR1 é claramente protetora, reduzindo o risco pra caramba. Já uma versão do gene Rank é o vilão óbvio, quase triplicando as chances. Parece um caso resolvido, certo? Pois é, errado. A pergunta de $1 milhão é: o que acontece quando esses dois genes, o protetor e o vilão, estão presentes na mesma pessoa ao mesmo tempo? E aqui está a revelação. Quando eles interagem, o efeito não é só somado, ele é multiplicado. O risco de osteoporose dispara. Não se trata de um gene ou de outro, mas da combinação mortal dos dois. A conspiração foi finalmente descoberta. E existe um nome científico para esse fenômeno: epistase. É a prova de que na genética, 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Às vezes pode ser igual a 5, a 10. Os genes conversam entre si. E essa conversa muda absolutamente tudo. Mas a investigação não parou por aí não. Se os genes já conversam entre si, será que eles também interagem com o mundo ao nosso redor? E quando se olha para as fraturas de quadril, que é o resultado mais grave da osteoporose, a rede fica ainda mais complexa. O que se vê aqui não é mais uma dupla, mas um grupo de 5 genes trabalhando juntos. É uma teia de influências muito, mas muito mais sofisticada do que se imaginava. E aqui vem a peça final do quebra-cabeça. Os genes, sozinhos, não contam a história toda. Eles são influenciados por fatores clínicos como o risco de fratura individual de uma pessoa, que é calculado com base em estilo de vida, histórico de saúde, todo o contexto importa. Então, o ponto crucial está neste número. Quando os pesquisadores combinaram as informações genéticas com o histórico clínico, a capacidade do modelo para prever a osteoporose saltou para impressionantes quase 85% de precisão. Isso é um salto gigantesco. Fica muito claro que o contexto é tão importante quanto o código. Ok, então, o que significa ter desvendado essa parte toda do mistério? Vamos entender agora o que isso representa no mundo real. Resumindo a ópera, a ideia de um único gene da osteoporose já era. Acabou. No lugar dela, o que temos são redes de genes que interagem entre si e com o ambiente. E isso explica perfeitamente por que os resultados variavam tanto. Populações diferentes têm históricos genéticos e ambientais diferentes, então as redes de interação também são diferentes. Faz todo sentido. Como os próprios autores do estudo disseram, o futuro da genética para doenças complexas não é procurar uma agulha no palheiro, é entender como o palheiro inteiro está interconectado.
E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A osteoporose é só o começo? Quantas outras doenças complexas, de diabetes a certos tipos de câncer, poderiam finalmente ser compreendidas se a gente parar de procurar por um único vilão e começar a investigar as conspirações? A resposta para isso pode mudar a medicina como a gente conhece.